Bom, inicialmente hoje a gente vai falar então das palavras second. E o legal é que eu vou mostrar para vocês como utilizar a palavra second em duas diferentes situações, ok? Second a gente vai utilizar em duas diferentes situações. Useful, essa palavra aqui é uma palavra bem interessante para vocês saberem. E a terceira palavra, number 3, vai ser a palavra web. E ela tem dois significados diferentes também que a gente vai utilizar. Então repitam comigo aí. Second, useful e web. Perfeito? Então vamos para o nosso modo aula agora. Vou colocar aqui o nosso modo aula para gente verificar o que a gente vai ver hoje. As palavras são essas aqui: second, useful e web. A nossa aula anterior a gente verificou as palavras develop, que significa desenvolver, check significa conferir, verificar, checar, e chose, que no caso foi a palavra escolher no passado, que significa chose, e choose, que é escolher no presente, na forma normal do verbo, então, que a gente fala diferente. Chose e choose. Essas foram as duas formas que a gente viu, então. Vamos lá, então, para a nossa seção aqui de palavras. A primeira que a gente vai falar, então, é second. Essa é a nossa palavra, second. A segunda, useful. E a terceira, web. Second, useful e web. A primeira de todas, então, que a gente vai utilizar é a palavra second, que significa segundo. Mas espera aí, Lucas, você disse que a palavra segundo teriam dois significados para se utilizar. Quais que são eles? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui com frases em português e vocês vão perceber como que a gente utilizaria então depois no inglês a mesma palavra. Ele é o segundo melhor piloto. Ele é o segundo melhor piloto na cidade. Ele é o segundo melhor piloto na cidade, certo? Essa é a primeira situação que a gente vai utilizar. Você poderia esperar um segundo? Então percebem aqui que a gente utiliza duas formas diferentes para a palavra second. E a terceira frase que eu vou colocar aqui, ele é a segunda pessoa que me pergunta isso hoje. Ele é a segunda pessoa que me pergunta isso hoje. Vamos lá então para as nossas frases em inglês. Como que a gente vai fazer cada uma destas frases? Ele é o segundo melhor piloto da cidade. Ele is the second, ele é o segundo. He is the second best, melhor, certo? He is the second best pilot in the town. Lucas, eu posso falar no lugar de town que você colocou aqui, eu posso colocar city? Pode sim. Town e city são a mesma coisa. Então, logo mais a gente vai repetir esta frase, eu vou dar um tempo para vocês. Mas agora, he is the second best pilot in the town. He is the second best pilot in the town. Vamos para a próxima. Você poderia esperar um segundo? Você poderia esperar um segundo?
Sempre que a gente vai fazer uma pergunta deste estilo, então, a gente tem que utilizar o could para nós sermos muito educados. Para sermos educados, utilizamos o could. Could you wait, que wait é esperar, could you wait um segundo? Could you wait a second? Could you wait a second? Você poderia esperar um segundo. Eu poderia trocar este a, que é um, por just, apenas. Could you wait just a second? Poderia adicionar um just aqui, que seria um apenas. Você poderia esperar um segundo, ok? E a nossa última, ele é a segunda pessoa que me pergunta isso hoje. Ele é, he is, ele é, he is, the second. Então a gente consegue ver que second a gente vai utilizar tanto para segundo como segunda. He is the second person that asked me. Ele é a segunda pessoa que me pergunta ou que me perguntou. Por isso que eu coloquei o ed no passado. Ela é a segunda pessoa que me perguntou, that asked me that today. Então, ele é a segunda pessoa que me perguntou isso hoje. He is the second person that asked me that today. He is the second person that asked me that today. Então vamos lá, eu vou começar daqui de cima para a gente fazer as nossas frases. Eu vou falando e você repete. He is the second best pilot in the town. Ele é o segundo melhor piloto na cidade. He is the second best pilot in the town. He is the second best pilot in the town. Repete aí em casa, então. Vamos lá. Segunda. Could you wait a second? Você poderia esperar um segundo? Could you wait a second? Você poderia esperar um segundo? Could you wait a second? A próxima, então. He is the second person that asked me that today. He is the second person that asked me that today. Ele é a segunda pessoa que me pergunta isso hoje. He is the second person that asked me that today. Então, deixem aqui nos comentários uma frase com a palavra second e depois eu vou responder se você está certo ou errado nessa criação da frase. Deixe nos comentários então. Legal? Vamos então para a nossa segunda palavra de hoje, que vai ser a palavra useful. Useful, que é a palavra útil. Useful, a gente vai utilizar para a palavra útil. Então vamos lá entender como que a gente pode aplicar a palavra útil, que não é tão difícil assim no inglês, para utilizarmos. Deixa eu colocar mais para cá, fica mais fácil e melhor. Então, useful. Esta ferramenta será útil para... Essa ferramenta será útil para minha loja. Essa ferramenta será útil para a minha loja. Ele me mostrou um livro muito útil para meus estudos. As frases estão ficando cada vez maiores, certo? Deixa eu colocar aqui o útil, então, em letras maiúsculas para a gente destacar aqui. Útil. E aqui embaixo, então, a palavra também. Ele me mostrou um livro muito útil. Muito útil para meus estudos. E a terceira frase, vocês podem ver que useful a gente vai utilizar sempre na mesma situação. Então, esta ferramenta será muito útil e
Ele me mostrou um livro muito útil. Deixa eu ver. Este filme não foi útil. Talvez seja um filme, alguma coisa que estava mostrando alguma coisa que não foi útil para a pessoa, ela não aproveitou. Então a gente vai ver os 3 tipos, que foi útil e que não foi, certo? Vamos lá então para o nosso inglês agora. Esta ferramenta será... Deixa eu colocar aqui então o acento no lugar certo. Será. Agora sim ficou certo. Esta ferramenta será útil para minha loja. This tool, esta ferramenta, this tool, será. A gente vai falar no futuro, então, que a gente vai utilizar o will. Will para falar do será. Will be, será. Will be useful, será útil to my store. This tool will be useful to my store. Essa ferramenta será útil para a minha loja. This tool will be useful to my store. Próxima frase, então, aqui. Ele me mostrou um livro muito útil para meus estudos. Ele me mostrou. He showed. He showed. Passado, então, showed. He showed me a book, um livro muito útil. Então, a very useful book, a very useful book to my studies, para os meus estudos. Então, he showed me a very useful book to my studies. He showed me a very useful book to my studies. Ele me mostrou um livro muito útil para meus estudos. Vamos ver a de baixo, então, a próxima. Este filme não foi muito útil, não foi útil. This movie, este filme, this movie, não foi, was not. Ou wasn't, a gente poderia dizer, juntando os dois, certo? Então, para juntar, como é que a gente faz? Wasn't, ou was not. Então, this movie wasn't useful. Este filme não foi útil. Bom, então agora vamos repetir estas frases aqui juntos para que você consiga relembrar a forma de se falar cada uma das palavras. This tool will be useful to my store. Essa ferramenta será útil para minha loja. This tool will be very useful. Opa, não tenho very aqui, desculpa. This tool will be useful to my store. This tool will be useful to my store. Eu pensei no very aqui porque seria muito útil, mas eu não escrevi aqui. Desculpa, pessoal. Então, this tool will be useful to my store. Quase que eu falei o very de novo. Vamos ver aqui a próxima, então. Ele me mostrou um livro muito útil. Ah, por isso que eu estava falando do very, porque aqui tenho muito. Ele me mostrou um livro muito útil para meus estudos. He showed me a very useful book to my studies. Então, vocês podem perceber que essa palavra aqui termina com ed. E eu não vou falar showed, eu vou falar showed. He showed me a very useful book to my studies. Ele me mostrou um livro muito útil para meus estudos. He showed me a very useful book to my studies. E a última, então, este filme não foi útil. This movie wasn't useful. This movie was not
useful. Este filme não foi útil. This movie wasn't useful. Ou eu também posso falar, this movie was not useful. Legal, pessoal? Então, mais um dever para vocês. Peguem essa palavra useful e coloquem uma frase aqui nos comentários com a palavra useful antes de você seguir com o vídeo. Crie uma frase com a palavra useful e coloca aqui nos comentários. Legal? A nossa última frase, a nossa última palavra, melhor falando, de hoje é web. Web, que pode significar rede, legal? Rede, e também pode significar teia. Como assim teia, Lucas? Eu vou mostrar então as duas formas, certo? Os documentos estão na rede. Então, os documentos estão na rede. Por isso que a gente fala websites. Então, é um lugar de rede, websites, certo? Os documentos estão na rede. Outra, deixa eu pensar aqui com a questão de aranha. As aranhas, então, você tem uma teia de aranha. Você tem uma teia de aranha no seu cabelo. No seu cabelo. Você tem uma teia de aranha no seu cabelo. E a última, a casa estava cheia de teias. Agora a gente vai ver que dá para colocar um S para o plural também. Vamos lá ver então aqui a primeira. Os documentos estão na rede. The files, os documentos, the files, os arquivos, então, files, arquivos, que eu posso utilizar também como documents aqui se eu quisesse. Um dos dois. Então, the files are on the web. The files are on the web. Os documentos estão na rede. The files are on the web. Você tem uma teia de aranha no seu cabelo. Você, you have, você tem, you have a spider web in your hair. You have a spider web in your hair. Você tem uma teia de aranha no seu cabelo. E a última, a casa estava cheia de teias. The house, que é a casa, the house was full. A casa estava cheia. The house was full of webs. Então agora a gente coloca um S para deixar no plural. The house was full of webs. A casa estava cheia de teias. The house was full of webs. Então vamos dar uma olhada nas frases que a gente falou aqui com web. The files are on the web. Os documentos estão na rede. The files are on the web. The files are on the web. Você tem uma teia de aranha no seu cabelo. You have a spider web in your hair. You have a spider web in your hair. Você tem uma teia de aranha no seu cabelo. You have a spider web in your hair. E a casa estava cheia de teias. The house was full of webs. The house was full of webs. A casa estava cheia de teias. Então, mais uma questãozinha para vocês. Peguem essa palavra web em inglês, pode ser rede, pode ser teia, e crie uma frase que você aplica no seu dia a dia com web. E coloca aqui nos comentários. Eu vou verificar e vou ver se ela está certa, se ela está errada, e vou deixar meus próprios comentários na frase que você criou. Legal? Então agora vamos verificar aqui
frase por frase para a gente falar e então vocês vão repetir comigo cada uma destas frases para melhorar a pronúncia de vocês, ok? Então vamos com a primeira. Vou repetir devagar e daí depois eu vou ir acelerando. Ele é o segundo melhor piloto na cidade. He is the second best pilot in the town. Repete aí então. He is the second best pilot in the town. He is the best second pilot in the town. He is the best second pilot in the town. Vamos para a próxima então. Aqui a gente falou, ele é o segundo melhor piloto na cidade. Vamos para a próxima. Você poderia esperar um segundo? Could you wait a second? 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 Isso aí, então, você poderia esperar um segundo? Próxima frase, vamos lá. He is the second person that asked me that today. He is the second person that asked me that today. He is the second person that asked me that today. He is the second person that asked me that today. Então, ele é a segunda pessoa que me pergunta isso hoje. Vamos lá então, seguindo aqui, pessoal, seguindo. Vamos com a palavra então useful, useful, que é útil, útil. Vamos lá então. Useful, útil. Esta ferramenta será útil para a minha loja. Esta ferramenta será útil para a minha loja. This tool will be useful to my store. 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 Próxima, então. Ele me mostrou um livro muito útil para meus estudos. He showed me a very useful book to my studies. He showed me a very useful book to my studies. He showed me a very useful book to my studies. Ele me mostrou um livro muito útil para meus estudos. He showed me a very useful book to my studies. Próxima então. Este filme não foi útil. Este filme não foi útil. This movie wasn't useful. Então aqui a gente pode falar wasn't, certo? Ou a gente pode falar was not. This movie wasn't useful. This movie wasn't useful. Vamos para a próxima então, web, que é rede ou teia, que a gente vai falar então agora. Os documentos estão na rede. The files are on the web. The files are on the web. The files are on the web. Você tem uma teia de aranha no seu cabelo. You have a spider web in your hair. You have a
spider web in your hair. You have a spider web in your hair. Legal, pessoal? Vamos para a nossa última, então, palavra do dia. A casa estava cheia de aranhas. A casa estava cheia de aranhas. The house was full of webs. The house was full of webs. The house was full of webs. Então, esta daqui foi a última palavra do dia de hoje, certo? Bom, pessoal, fui finalizar o vídeo aqui com vocês e acabou que deu um erro, então por isso que eu tive que refazer esta parte aqui e acabou trocando totalmente a nossa tela. Mas o que eu gostaria de falar então aqui foi a aula número 110. E o que a gente aprendeu na aula 110? A gente aprendeu a palavra second, que tem dois significados, tanto segundo para a questão de tempo, como segundo de posição, de colocação. Useful é a palavra que significa útil, é uma palavra que eu gosto bastante de utilizar no inglês. E o web, que significa rede ou teia, a gente pode utilizar das duas formas. Essa foi a aula número 110, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida da aula 110 e da aula 109, que a gente aprendeu as palavras develop, check, choose, voltem para essa aula, revejam ela, porque sempre que a gente revê alguma aula, a gente acaba aprendendo mais coisas, a gente acaba relembrando de coisas que podem ser importantes para a gente. Então essa foi a aula número 110. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você se importa. É isso aí, pessoal. Então, um beijo, um abraço e até a próxima